Bom dia, igreja. Pode sentar. Bom, deixa eu contar uma história antes de começar a pregação. Como você sabe, eu sou responsável pela escala de pregações da igreja. Então, uma vez que a gente já escolheu os temas e está tudo montado, quem faz vamos dizer assim, a assignação de pastores e pregações sou eu. E eu, quando estava na série do Sermão do Monte, eu estava em abril e eu ia pregar sobre a bondade de Deus. Aí eu estava super feliz e tal, e eu tive que fazer, há 3 semanas atrás, tivemos que fazer uns ajustes. Aí fui fazer o primeiro ajuste, aí eu ia cair 26 de março, aí eu não podia porque eu não vou estar aqui. Sei lá, a gente foi mexendo e tal. Quando eu vi, eu fiquei com o hábito de julgar os outros. Aí eu passei da bondade de Deus para o hábito do julgamento. Então eu pensei, ai Deus, obrigado, que eu sei que o Senhor está querendo falar, está querendo ensinar, e eu comecei a orar sobre isso. Só que 3 horas antes de eu ter feito essa troca, 3 horas antes de acontecer essa troca, porque aconteceu num domingo, eu tinha ido almoçar com a Renata. E a Renata, estávamos no almoço e ela estava me contando uma história da vida dela, né? E ela tinha dito o seguinte: não, eu fiquei com medo de julgar e eu não falei nada. E eu falei para ela, mas eu acho que você não estava julgando. Eu acho que você estava tendo um discernimento da parte de Deus. E essa tinha sido a nossa conversa no almoço. 3 horas depois, eu tenho que fazer a troca na escala e eu vejo que é o julgamento. E aquilo fica na minha cabeça. Então, eu acho que Deus tinha falado, Deus tinha dado a direção da mensagem de hoje, e eu espero que ela seja para vocês viva e eficaz. E que Deus possa estar falando com todos nós do mesmo jeito que Ele tem feito até agora. Amém? Como já foi falado nas 2 pregações anteriores, o Sermão do Monte é considerado um dos ensinos doutrinários mais importantes da fé cristã. Porque foi o momento em que o Senhor Jesus falou sobre os valores e a cultura do reino. É um sermão que é de vital importância para nós como seguidores de Jesus. Mas não. Porém, durante o tempo do sermão, tinha vários públicos. Então, esse sermão foi dado para discípulos, foi dado para seguidores e também multidões ouviram essa mensagem. E é muito importante que você pense sobre isso, porque os discípulos e os seguidores queriam aprender sobre os valores do reino e o que Cristo queria ensinar. Mas a multidão estava querendo ver quem era essa tal de Jesus. Talvez estavam querendo criticar, talvez estavam numa posição superior de vamos ver o que esse cara está querendo, como ele está querendo enrolar as pessoas. Então, esse sermão, ele ensina valores, ele ensina doutrina, ele ensina cultura de reino e, ao mesmo tempo, pontuou as diferenças, as discrepâncias que haviam com outras posições religiosas. Então, quando nós lemos o Sermão do Monte, nós precisamos entender o contexto no qual ele aconteceu, porque simultaneamente estavam acontecendo muitas coisas. Ele estava ensinando, mas ele também estava corrigindo. Ele estava ensinando a verdade, mas também estava pontuando um filtro para avaliar o comportamento até aquele momento. Então, quando falamos do Sermão do Monte, e você abre sua Bíblia, na maioria das Bíblias, você vai encontrar que tem vários títulos, certo? Então, é que minha Bíblia, minha Bíblia não tem títulos, mas tem capítulos.
Mas vocês precisam lembrar que o Sermão do Monte foi de uma vez só. Não teve divisões. Então, ele é separado na palavra para uma compreensão mais fácil, para que você possa entender talvez o tema e o subtema que estava sendo tratado. Mas o Sermão do Monte é um só. E ele estava conectado um com o outro. Então, não tem como eu ensinar ou como eu introduzir o capítulo 7, que é o que eu vou falar, do versículo 1 ao versículo 6, sem você ter na sua mente que já tinha acontecido o capítulo 5 e 6. Nas duas primeiras pregações foi falado do capítulo 5. Eu vou pular para o 7. Semana que vem, quem vai pregar, volta para o 6. Nós estamos na série de mensagens abordando temas que foram ensinados no Sermão do Monte. Mas o sermão, ele é um só. Então, quando Jesus vai falando, ele também vai recapitulando coisas que foi dito anteriormente no sermão. Certo? E é dessa forma que nós introduzimos a pregação de hoje. Porque é talvez um dos versículos mais mal interpretados na nossa geração. Porque ele começa da seguinte forma. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6. E vocês são a geração que vem para a igreja carregando Bíblia. Bíblia de papel, aprende a manusear ela. Eu tinha falado no EBA, tem que trazer Bíblia. Semana passada não abrimos a Bíblia. Aí hoje teve um percurso bíblico. Aí uma das alunas falou, você tinha dito para trazer Bíblia mesmo. E é para trazer a Bíblia. Eu gosto que vocês aprendam a buscar. Então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, e vai ser lido na Almeida Revista. Tá? Disse assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Até aí. Vamos voltar ao versículo 1, que é o versículo chave, mas é o versículo mal usado e mal interpretado por muitos. Não julgues para que não sejais julgados. Muitos têm considerado essa geração a geração do não julgueis. Certo? Não fala nada, não diga nada, não opine sobre nada, não questione sobre nada. Mas um dado curioso é que só nesse capítulo o Senhor Jesus vai emitir uns 3 julgamentos. Então, nós vamos entender ao longo dessa pregação o que é se julgar e qual era o contexto, certo? Primeiro, se você ler o capítulo 6, e eu não posso pregar sobre o capítulo 6, porque vocês vão ouvir isso aqui na pregação, ele está ensinando sobre a passagem quando o Senhor fala para nós estarmos ansiosos sobre o que teremos de comer, de vestir, que Ele provê todas as coisas, certo? Então, também estava sendo falado sobre as pessoas que passavam necessidade, as pessoas que passavam por algum tipo de desafio. Há algumas linhas de interpretação que dizem que quando Jesus falou, não julguem para não ser julgado, tem a ver com o julgar quando as pessoas, linkadas no capítulo 6, estão passando por necessidade ou algum tipo de tribulação. Porque as pessoas podiam dizer, está passando isso porque você está em pecado, porque não está fazendo a coisa certa, etc.
essa é uma das linhas de interpretação, que esse versículo 1 é referente ao anterior. Mas nós também podemos simplesmente pegar o versículo 1 e conectar com os versículos 2 ao 5, certo? E é também dessa forma que nós vamos fazer hoje. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre não julgueis para não ser julgado, ele não estava falando sobre você não julgar. Coloque isso aqui numa caixinha que eu vou voltar a isso do não julgar. Mas o que ele estava pontuando era uma diferença sobre o ser crítico e ter um senso crítico. E são duas coisas diferentes. O crítico, o ser crítico, envolve uma sensação de prazer de destruir outra pessoa. E o senso crítico é igual a ter discernimento. E já vou falar sobre isso. Então, quando ele não julgue para não ser julgado, ele está primeiro pontuando por que é emitido um julgamento. E pontua a diferença na motivação com a qual é feita. Ele não estava dizendo para não julgar. E você precisa hoje sair dessa igreja sabendo que Deus não disse que você não pode omitir opinião no julgamento sobre as coisas. Não é isso. Ele estava orientando sobre a forma e a motivação com a qual é feita um julgamento. Então, se você está julgando com o desejo de destruir outra pessoa, não julgue, para que você não seja julgado. E aí ele faça um adendo a essa informação, para que não seja julgado. É como se ele dissesse, não esqueça que se você julgar querendo destruir outra pessoa, você pode ser julgado da mesma forma. Enquete rápida. Quantos aqui, ao longo da sua vida, em algum momento, já foi julgado sobre qualquer circunstância de uma forma que machucou, destruiu ou chateou você? Levante a mão. É horrível, né? E aí, por isso, entra o versículo 2. Disse, no versículo 2 ao 5, então, ele começa a falar sobre uma comparação. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Então, a orientação é essa. Antes de emitir um julgamento, é preciso nós examinar. Olhar para dentro. Examinar a nossa condição e ver quem somos nós para emitir esse julgamento. Eu gosto como está escrito na passagem que relata a ceia do Senhor. Porque quando nós lemos a passagem da ceia, há um momento em que ele disse, examine-se a si mesmo. E se você ver que alguma coisa está ruim, vai e resolve. O primeiro exercício para nós termos um senso crítico é avaliar a condição com a qual estamos emitindo o julgamento. Ele disse, pode passar para o versículo 3. Ele disse, por que você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém você não repara na trave que está no seu próprio olho? E o que ele está dizendo é, por que é tão fácil para você ver a falha do seu irmão, se você ainda não reparou na sua própria vida e no seu próprio erro? Se você tem um trem no seu olho, você enxerga?
Gente, eu acho um pouco exagerado o trave, porque a gente só com um cisto já é um desespero enorme, certo? Uma trave. Que tamanho tem uma trave? É grande, né? Na versão em espanhol, o que está no óleo, sabe quando estão lixando a madeira que saem uns tronquinhos de madeira? Uma lasca de madeira. Na versão em espanhol, é isso que está no óleo da gente, a lasca de madeira. Aqui disse, enquanto há um tronco em seu próprio óleo. Essa é a nova versão transformadora. Um tronco, gente, aí piorou. Antes era uma lasquinha, uma trave, agora é um tronco mesmo. Tem como olhar, tem como você ver direito, se você tiver um tronco no seu óleo, então pode ser que seu julgamento esteja comprometido, certo? Pode. Não tem como. Tente dirigir com um tronco no seu olho, vai dar bom? Misericórdia, eu não quero estar por perto. Então, o primeiro é examine-se a si mesmo. Não repare primeiro no erro do outro, sem considerar primeiro a sua condição. Por que eu perguntei quem aqui já foi julgado? Porque todos nós sabemos como nos sentimos no dia em que fomos julgados. Há uma memória dentro de nós da dor que sentimos. Mas eu pergunto a você, você lembra da dor que gerou em outra pessoa quando julgou ela? Você sabe quanto suas palavras já feriram e destruíram outra pessoa? Não. Porque só a outra pessoa sentiu. Mas voltamos ao princípio. Ele não disse para não julgar. Ele disse para cuidar a forma como nós julgamos. E ele disse, para você poder fazer isso, primeiro você precisa considerar a sua condição. Nós somos pessoas de rápido julgamento, todos nós. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas um dos maiores desafios do avanço da tecnologia e de redes sociais como o TikTok é a alteração que foi gerada na capacidade de julgamento. Você sabe quantos segundos tem um vídeo para ser julgado e avaliado como bom ou ruim? Quantos? 10 segundos. Em 10 segundos, uma pessoa avalia se aquilo presta ou não. E isso parece muito sutil. Mas os nossos jovens e os não tão jovens que consomem este tipo de informação estão gerando hábitos de julgar em 10 segundos. Então, a pessoa chegou e não está vestida nos critérios que você acha que a pessoa devia estar, pum, julgamento. A pessoa falou do jeito que você não gosta, pum, julgamento. Então, o mundo está nos levando a julgar muito rápido. E eu pergunto para vocês, em 10 segundos tem como você se examinar? Não. A gente só julgou. E muitas vezes vomitou o que tinha para julgar. Então, por isso, ele começa dizendo: não julguem para que você não seja julgado. Do versículo 2 ao versículo 5 diz: se você vai julgar, primeiro, examine-se a si mesmo e considere o que está dentro de você para emitir o julgamento. E o terceiro que eu quero trazer é diferente julgar a discernir.
E aqui, ainda não vou ler o versículo 6, que é a base desse terceiro ponto. Mas mentira, vou ler. Versículo 6, disse, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés e voltando-se vós dilacerem. O que ele está dizendo aqui? Ele disse primeiro, fala sobre o julgamento, depois ele fala a forma como é julgado. Então, por que você pontua se você ainda não se viu? Às vezes você não repara no que tem no seu olho. Então, ele estabelece o fundamento que é, antes de julgar, se considere a si mesmo. Mas o terceiro que disse é, nem todos vão entender aquilo que você tem no seu julgamento. Porque lembrem-se, ele não disse para não julgar. E eu sei que parece contradicente, mas vocês vão entender até o final da pregação, no nome de Jesus, tá? Mas ele não disse que você não pode julgar. Ele está ensinando a forma como você precisa fazer isso. Mas ele dá no ponto 6 algo muito importante e é: nem todo mundo tem capacidade para ouvir o que você tem a dizer. E aqui vamos voltar aos nossos discípulos, seguidores e multidão. Por quê? Gente, vocês já viram um crente batendo boca em rede social com crente? Misericórdia. E você já viu crente batendo boca com impio em rede social? É triste, né? Gente, eu tenho uma vergonha. Tem horas que eu não sei onde enfiar de vergonha que eu sinto pelo reino do Senhor. Eu penso, não é possível. Você já viu debate em rede social sobre como se vestir para vir no culto? E para estar na rua? É triste, né? Então, pergunto para você, alguém que ainda não entende quem é Cristo, o que é o reino de Deus, vai conseguir compreender as verdades do reino? Não. É igual a você lançar pérolas aos porcos, quer dizer, não pegue a doutrina e tente enfiar goela abaixo, porque não vão entender. É isso que esse versículo está falando. Eu busquei no dicionário o que significa julgar e disse: supor algo ou alguém pela aparência, forma ou atitude. Vamos de novo. Gente, hoje meu português está difícil desde de manhã cedo, mas vamos tentar de novo. Julgar, supor algo ou alguém pela aparência, forma ou atitude. Supor. Isso é julgar pelo dicionário. Vou ler a definição de discernir. Discernir é conhecer ou ver distantemente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. O discernimento também pode ser classificado como um juízo, que é usado para fazer a distinção entre várias coisas. Isso é discernimento. É um avaliar e distinguir. E o mais importante para os seguidores de Jesus, é uma obra feita pelo Espírito Santo. Nós julgamos na nossa própria sabedoria, ou burrice, você escolhe. Mas nós discernimos pelo Espírito Santo que habita em nós. João 16:13 disse:
Porém, quando ouvier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. A palavra do Senhor disse que é o Espírito Santo que guia vocês a toda a verdade. E 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Você julgar, você falar sobre a doutrina para alguém que não tem a sabedoria de Deus, é igual alguém avaliar você como louco. As pessoas não entendem. Disse o homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não tem revelação. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode, prestem atenção, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que está dizendo aqui? Quando você julga alguém que não tem conhecido Deus, ele não somente acha esse conhecimento loucura, como ele não consegue entendê-lo, porque eles não têm o discernimento do Espírito. E por isso que o Senhor Jesus disse, não faça nisso, porque é como lançar pérolas aos porcos. Se você lê a palavra do Senhor, você vai entender, ou você vai descobrir uma coisa muito importante, que é, parênteses, se eu faço assim, para mim está gritando demais. E eu sei que talvez as pessoas não estão me ouvindo. Tem como baixar aqui? Obrigada. Eu estava falando? Tá. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar que só há uma tarefa, uma só, que o Senhor nos manda fazer, a tempo e fora do tempo, e em todos os lugares, que é pregar o Evangelho do Senhor. Quando nós lemos a parábola da semeadura, nós encontramos que o semeador lançou a semente onde? Em todo lugar. Em espinhos, em pedras, no caminho, no terreno fértil. Tá lá, semeador, lançando. Uma hora, alguma vai dar fruto. Mas o que esse semeador lança? Ele lança a palavra do Senhor. A mensagem das boas novas do Evangelho. Venham a mim, todos os que estão trabalhados e carregados, que o Senhor os fará descansar. A mensagem do Senhor, o fardo do Senhor é leve, venham a Ele. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que não poupou seu único filho, para que todos crescem e tivessem a vida eterna. Isso a gente faz com todo mundo. A pregação, o dar as boas novas do Evangelho. Sabem o que está fazendo a igreja do Senhor? Está julgando todo mundo. É isso que a igreja está fazendo. Não está pregando as boas novas. Está dizendo, vocês estão errados porque estão defendendo políticas erradas. Você está errado porque se veste de tal forma. Você está errado porque fala palavrão. Você está errado porque briga com seu marido. Não, Deus não mandou fazer isso. Ele disse, fazer isso é igual a lançar pérolas aos porcos. Porque não tem discernimento espiritual. Para vocês é só a pregação do Evangelho, as boas novas, ser luz do mundo e sal da terra. Isso a gente faz para fora da igreja. Não fomos chamados a julgar a igreja. Para fora, nós não julgamos. Certo? Mas nós discernimos.
E aqui eu quero trazer a figura do Espírito Santo. Não tem como pregar se o Senhor não trata primeiro com o pregador. E aqui eu tenho muitas testemunhas. Ainda não. Já chegou o tempo. Há 2 semanas, nós estávamos na reunião da gestão. E foi uma reunião de muitas emoções. E eu fui dura, assim, eu fui ruim. Fui ruim porque eu falei algo que era verdade, mas com um tanto de emoção desnecessária. Quando parei de falar, ainda na reunião, o Espírito Santo me deu um ralo. Primeiro que ele me mandou calar a boca. Literalmente, eu estava falando e eu escutei, fica quieta. Aí eu já soube. Acabou a reunião. Gente, queria morrer daqui até em casa. Ainda bem que eu moro perto. Porque eu sabia que eu tinha machucado o coração de Deus. E eu cheguei em casa e eu estava num conflito, porque eu sabia que o que eu tinha falado não estava errado. Eu estou falando do conteúdo, da minha avaliação, não está errado. Mas todo o enfeite ao redor, da emoção, da intensidade, da força, foi com uma crítica e não com um senso crítico. Eu escrevi uma mensagem para o pastor, pedi perdão. Eu escrevi para a minha discipuladora, pedi perdão para ela, pedi ajuda. Escrevi para o meu GDF, contei não porque elas estavam juntas, né? Reconheci, pedi perdão e fiz o caminho da humilhação. Porque o discernir é muito importante para nós, filhos de Deus. O Espírito Santo fala entre nós. Mas nós não podemos emitir esse julgamento se não estiver permeado pela graça e a misericórdia de Deus. Senão ele vai ser para destruição e não vai ser para edificação da igreja. Dá para entender? Então, isso era o que o Senhor Jesus estava ensinando. Não julgue de qualquer forma. Porque se você julgar de qualquer forma, você pode ser medido da mesma forma. Considere-se a si mesmo, examine-se, mas cuide, porque às vezes seu julgamento não vai ser entendido para os de fora e vai ser igual a jogar pérolas aos porcos. Certo? Beleza. Mas vamos ver o que o mundo fala sobre o julgar. É muito importante, cada vez que nós estudamos a palavra, entender o contexto na qual foi escrita, mas também nos perguntar qual é hoje o contexto no qual eu estou. O Senhor Jesus falava que agora nós estamos no mundo, mas não fazemos mais parte dele. Isso que quer dizer? Você está aqui, mas seus valores, sua visão do mundo é de reino. Certo? Mas pelo fato de nós estarmos aqui, ao redor de nós há um sistema de valores e crenças que predominam. Neste momento, ano 2023, nós estamos sobre o ensino do pós-modernismo. E dentro do pós-modernismo, uma das suas filosofias de ensino é o pluralismo, tá? E esse eu vou ter que ler, porque é muita baboseira para decorar, tá? Não, meu cérebro ele não pode encher com essa informação. Diz assim, coitado dos seus ouvidos. Segundo a abordagem pluralista, todas as religiões têm que abandonar a sua arrogância teológica. Nenhum grupo teológico pode se esbanjar de ser superior ao outro em termos de verdade,
porque a religião está associada à cultura. E não existe uma cultura superior à outra. Então, todas as religiões são igualmente boas. Esse é o primeiro ensino do pluralismo. Vamos para o segundo. Todos os sistemas de crença devem ser considerados como igualmente plausíveis. Alguma coisa é verdadeira se ela é verdadeira para mim. E o cristianismo tem se tornado aceitável porque crido ser verdadeiros por alguns, não porque ele é verdadeiro. Então, o que ele começa dizendo? A verdade, ela é relativa. A segunda, a religião, ela só tem força porque um monte de gente, nada a ver, acredita nela. Certo? E vamos para a terceira. A terceira grande pressuposição do pluralismo religioso é a ausência da verdade absoluta. Não existe a verdade. Existem verdades. E a verdade é alguma coisa subjetiva na mente de quem interpreta um texto, mas não no texto propriamente. A verdade está na forma como eu vejo, mas não objetivamente. O que é verdade para mim pode não ser verdade para outra pessoa. Por esta razão, ninguém pode reivindicar estar com a verdade objetivamente. Tenso, né? O que acontece aqui? Por que eu estou falando sobre isso? Pode lançar minha imagem. Quero que vocês prestem muita atenção a essa pirâmide. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu quero entrar no coisa, mas eu não posso, eu estou longe, então vou ficar aqui. Na base da pirâmide, nós encontramos as leis de pensamento. As leis de pensamento, elas são as formas como eu penso. Seria a verdade. Só há uma verdade para nós, seguidores de Jesus, e ela é apresentada nesta palavra. Só uma. A palavra do Senhor disse que ela é íntegro. E íntegro quer dizer que não falta nada. Essa é a nossa base de pensamento. Ao seguir, nós temos valores e crenças. O que nós estamos aprendendo nessa série? Valores. Continua e nós temos paradigmas e cosmovisão, que é a forma como o mundo vê as coisas. Depois nós temos conhecimento e o último, a ponta, é o comportamento, que é, porque eu conheço a palavra do Senhor, eu me posiciono como um cidadão do reino, eu tenho discernimento sobre as mentiras da visão do mundo, me mantenho no conhecimento de Deus e meu comportamento é de discípulo de Cristo. Por isso que a base é de Deus e vai sendo ascendente. Mas o mundo não age da mesma forma. Ele entra alternando sutilmente o nosso comportamento. Não, dá para fazer assim, não é tão grave. É sutil, é uma pontinha, vai se infiltrando. Ele vai acessando a todas as áreas de conhecimento. Introduzindo coisas como o quê? Não existe verdade. A verdade é relativa. É sutil. Você nem percebe, porque isso está onde? Em todo lugar. Você fica aqui na igreja, na pregação, 1 hora. Mas você fica 24 horas por dia, 7 dias por semana no mundo. E a base filosófica do mundo é essa. A verdade é relativa.
a religião é um monte de asneira. E vai permeando a igreja. E ela vai entrando, até modificar valores e crenças, mesmo você se autotitulando como discípulo de Cristo. Então, você se disse ser discípulo de Cristo, mas você acredita que talvez a verdade ela é relativa. E o que o mundo está dizendo é o quê? Não julgue. Não tem como julgar. Porque se não há verdade, você vai julgar com que parâmetro? Não julgue. Então, esses crentes são um bando de julgadores que acham que tem a verdade. E é mentira, não há verdade absoluta. Então, quando a gente fala que o Senhor instituiu o casamento como um pilar, como um princípio, não precisa de casamento. Quando a gente fala que a verdade não é negociável, porque o Filho de Deus não mente e porque o pai da mentira é o diabo, o mundo está falando, mas não há mentira, não há verdade. Se não há verdade, há mentira? Claro que não, né, gente? Aí você ensina para seus filhos, não minta, não minta. Ele vai dizer, não, mãe, essa é a minha verdade. Então, o mundo está dizendo, não julgue. Mas o que a Bíblia fala sobre o julgar / discernir? A Bíblia inúmeras vezes nos chamou a avaliar e a julgar a profecia, os profetas, os ensinos enganosos, e era propósito fazer isso para que a igreja não fosse enganada e contaminada. Nós, como igreja, fomos sim chamados a julgar, e eu vou mostrar isso para vocês. Mateus 7, do versículo 15 em diante. Disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Uma das coisas que mais nós encontramos de ensino na Bíblia é a discernir os falsos profetas e mestres. Ele disse, se liga, que tem um monte de gente falando um monte de baboseira e vocês estão deixando entrar dentro das suas igrejas porque eles são bonitinhos, estão vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos e vão destruir tudo que passar pela frente. Quando nós falamos do julgamento, ele é mais operacional dentro da igreja do que para fora. Para fora a gente só prega as boas novas de salvação. Mas dentro da igreja do Senhor, nós precisamos estar de olhos abertos, porque tem um monte de gente querendo destruir vocês. Ensinando um monte de baboseira que vai afastar você dos caminhos do Senhor. Que vai roubar de você essas bênçãos. É responsabilidade nossa discernir quais são os falsos profetas e mestres. O ponto é... Não, já vou chegar no outro ponto. 1 de Coríntios 5. Espera aí que eu não enxergo. Eu vou ler aqui, ver se acha aí. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais.
o Senhor nos mandou, a Bíblia nos exorta a discernir sobre os membros da igreja. Era para eu pregar sobre a bondade de Deus, Deus que mandou. Disse, estou lhes escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão. Quem que se chama de irmão? Os de fora ou os de dentro? Os de dentro são os irmãozinhos. Mas se este for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Mas para a igreja poder fazer isso, primeiro tem que ter feito Mateus 7, de 2 ao 6, que é, examine seu coração. O que quer dizer isso? Nós não julgamos o irmão da igreja para destruir eles. Não. Se nosso Deus é grande em misericórdia, como é que nós vamos julgar? Para destruir. Nós discernimos para proteger a igreja, mas também discernimos para proteger a vida desse, que embora é irmão, ainda não teve uma transformação. E vocês, igreja, são responsáveis disso. Alguém leu que era a obrigação do pastor? Não. É da igreja. A igreja se protege entre ela. Ai, meu Deus, estou tarde. Por quê? Quando você está na roda de conversa e você vê que sai muita maledicência, que é falar mal uns dos outros, o que você faz? Você pega o café e fala, então, me conte mais. Ou você fala, olha, eu acho que temos alguma coisa para resolver. O que você acha de chamar a pessoa? É a igreja, porque, pasmem, esses não chegam até os pastores. Esses ficam na roda de conversa. E só destruindo. Mas quando você entende que você é corpo e você foi chamado a discernir, você protege a igreja de Cristo. Fomos chamados a discernir. A terceira, João 7:24. Fomos chamados a discernir com justiça. Não julguem segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nosso Deus é justo. Quer dizer, você não julga para destruir, para acabar agora que vão ver. Não. Vocês julgam querendo que essa pessoa tenha acesso à graça, à misericórdia e à justiça do Senhor. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos crente destruindo crente igual rede social. Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos crentes protegendo a igreja do Senhor, julgando injustiça. E por último, Tiago, capítulo 4, versículos 11 ao 12. Disse, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei. Olha para mim. Da lei. E julga a lei. Ora, se julga essa lei, não é observador da lei, mas juiz. Então, nós fomos chamados a discernir segundo a Bíblia. Não é que eu queira fazer um merchan para vocês, de jeito nenhum. Mas eu quero que vocês saibam, porque eu amo o ensino da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é manual
de comportamento, de conduta, de agir. Isso aqui é fonte de sabedoria, fonte de conhecimento. Se você não conhecer a palavra do Senhor, você é só um juiz. Mas você não discerne com o Espírito. Porque por mais que o Espírito Santo queira falar com você, se você não conhece o que está escrito no livro da lei, você não vai ter critério para distinguir a voz do Espírito Santo. Tem um monte de pessoa que gosta de ir atrás do profeta, mesmo que seja um falso profeta, e para ele está tudo bem. Sabe por quê? Porque não tem critério para avaliar se essa profecia é coerente com o que ensina a palavra do Senhor. Existe nas escolas bíblicas, porque um discípulo de Cristo precisa estar preparado para toda a boa obra. E só vai estar preparado com o conhecimento da palavra do Senhor. Então, sim, fomos chamados a discernir. E não esqueçam que discernir é um tipo de julgamento. Só que ele é feito por intermédio do Espírito Santo. Então, nós discernimos da falsa profecia, do falso ensinamento da palavra, dos infiltrados na igreja. Discernimos com justiça e discernimos segundo a palavra do Senhor. Esse é o nosso chamado. A palavra de Deus não disse para você ficar calado, não julguem para não ser julgado. Ele disse, eu preciso de uma igreja que se examine, mas que dela surja a proteção do povo do Senhor. Para fora, nós somos luz do mundo e sal da terra. Para dentro, nós discernimos com a justiça do Senhor. Quem é você nessa história? Você está fazendo uso do juízo ou do discernimento? E aqui, rapidamente, eu quero lembrar aquela conversa que eu tive com a Renata. Porque aquele dia a Renata estava muito frustrada com ela mesma. Porque por muito tempo ela sentiu que estava julgando. Mas ela estava tendo discernimento do Espírito. Tem muitos de vocês que eu sei que o Espírito Santo fala. E vocês ficam com um trem assim, falam, não falam, falam, não falam, ficam quietos. E talvez para vocês o Senhor está dizendo, fale. Quando você vê o ensino sobre algumas coisas, você vai ver que nem sempre fala dos líderes, dos pastores ou dos presbíteros. Por exemplo, disse, quando há profecia na igreja, o que tem que ser feito? Avalie na profecia. 2 ou 3, alguns. Disse pastores ou disse membros da igreja? Membros. Você pode discernir. Mas não é sair fazendo qualquer coisa. Você pode ir a seu discipulador, seu pastor, olha, estou sentindo isso, que é? Você pode ter uma confirmação. Mas o Espírito Santo chamou toda a igreja para ser efetiva no avanço do reino do Senhor. E tem pessoas aqui que têm se calado no seu discernimento. Mas tem outros que têm tido a língua longa demais. Língua, você fala tudo, julga tudo, critica tudo, fala demais. E para você, se o Senhor está falando, fique quieto e se arrependa. Para aqueles que têm julgado para destruir, hoje é dia de arrependimento. Só Deus é juiz e só cabe a Ele essa função. Mas para aqueles que o Senhor está chamando para discernir,
É preciso que se levante uma geração que tenha discernimento para proteger a noiva de Cristo. O mundo, ele está vindo com toda. Vocês viram no gráfico. Se não tiver uma igreja que sustenta o fundamento da palavra do Senhor, nós seremos destruídos. E vocês sabem quem são os que Deus tem dado palavra de sabedoria e de conhecimento, e tem se calado. Tem dito para Deus ser pesado demais. E o Senhor disse, não se cale. Mas faça isso com sabedoria. Então, porque eu não quero expor ninguém, tem 2 apelos simultâneos. Ao arrependimento e à consagração do discernimento que há em você. Nós não precisamos juízes, porque só há um juiz, e é Deus, e Ele julgará a todos com justiça. A palavra do Senhor disse isso. Nós precisamos, servos do Senhor, que são sábios e têm discernimento dos tempos, das situações, que não julgam por aparência, mas que discernem no Espírito e corrigem em justiça, ensinam, discipulam e formam. E se você está em alguns desses 2 grupos, hoje é dia de consagração e arrependimento, e este lugar está aqui. Por que a gente chama para apelo? É só porque é um testemunho público do que está acontecendo dentro do seu coração. É um ato de fé. É dizer, ao ir até aquele lugar, eu reconheço que falhei, ou reconheço que eu fui chamado, e eu quero fazer aliança com o Senhor. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé. E os que se sentem chamados a qualquer uma dessas áreas, você pode vir nessa manhã e se arrepender e consagrar ao Senhor. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte está no poder da língua. Se sua língua já matou, hoje é dia de arrependimento. Mas o Senhor está chamando a que sua língua gere vida. Veja com os olhos da fé. Espírito Santo, ministra o que tu tens para cada pessoa neste lugar. Não tem, Senhor, nem como orarmos, a menos que o Senhor nos dirija, porque há 2 públicos diferentes. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo com o peso do chamado dentro deles. Porque vêm e ouvem coisas que sentem não dar conta. E o Senhor disse, não é na sua força, é na minha força. Você não precisa fazer na força do seu braço. Só se deixe ser um instrumento de uso, de honra pelo Senhor. Espírito Santo, ministra. Deus, que nessa igreja não matemos mais ninguém com a nossa língua. Que nessa igreja, Senhor, sejamos tardos para falar, porque primeiro examinamos o nosso coração. Nos proteja, Senhor, da língua que destrói. Nos proteja do falso profeta, do falso mestre, do espírito enganador. Levanta, Senhor, guerreiros, conhecedores da palavra do Senhor, que instruem em verdade, que ensinam na boa doutrina, e que nós possamos ser uma igreja efetiva na propagação do Teu Evangelho, Senhor. Ministra nessa manhã, Senhor. Lutamos
Ti nessa manhã, crendo, Deus, que as nossas armas não são de destruição, mas nossas armas, Senhor, são poderosas em Ti para destruição de fortalezas. Que a capacitação que Tu tens dado a essa igreja não é para destruir nenhuma pessoa, mas sim para destruir fortalezas que se levantam contra o reino de Deus. O Senhor está capacitando vocês como um exército que discerne, que tem discernimento, que entende os tempos e as estações, que agem com sabedoria e conhecimento em todas as esferas onde vocês andarem. Creia que o Senhor irá ao frente de vocês, mostrando o caminho pelo qual devem andar. Sejam fortes e corajosos. Não se deixem calar pelo mundo, nem pelas mentiras desse mundo. Sejam conhecedores da verdade e avancem, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós cremos na Tua palavra e na Tua declaração, Senhor, que Tu farás infinitamente mais, Senhor, do que pedimos. E nós cremos, Senhor, e selamos Tua palavra no nome do Teu Filho, no nome de Jesus, Senhor. Amém.